Na tela dos quadrinhos eles vêm voando, em geral com capa. Tem visão raio-x, superpoderes, são capazes de levantar um caminhão com um dedinho. Na vida real, heróis e heroínas são pessoas como você e eu. O programa de hoje conversa com heróis brasileiros que dedicam seu tempo a ajudar o próximo. Planeta Brasil está no ar. Vamos começar com a história da Eugênia, uma voluntária desde pequena. Com 15 anos, trabalhando na Santa Casa como assistente de raio-x, Eugênia já tinha certeza que sua vocação era ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu sempre fui muito dada a trabalho voluntário. E eu sempre disse para mim mesma que um dia eu ainda vou trabalhar só com isso. Eugênia se tornou engenheira química, mas a falta de emprego fez com que ela procurasse o tio, que morava nos Estados Unidos. E eu vim, $100 no bolso, uma passagem só de vinda, e eu fui para Nova York. Depois de 4 anos nos Estados Unidos, Eugênia resolveu voltar ao Brasil para se dedicar à sua outra paixão, o tênis. Voltei para o Brasil em 83 e fui dar aula de tênis. E o fato de dar aula de tênis durante um período de 3 anos, constante, né, sem parar, e participando em campeonatos também, machuquei as costas. Eu tive uma hernia disc. Com uma hérnia de disco, Eugênia teve que parar de jogar profissionalmente. Isso foi só o começo de uma fase muito ruim. Fiquei sabendo que o meu tio aqui estava com AIDS, o irmão da minha mãe, que ele já tinha mudado de Nova York para Califórnia. Minha mãe queria demais vê-lo, porque fazia 10 anos que ela não via ele. E eu vim. Eu trouxe ela, ela ficou com ele um mês. A sua missão era só vir para cá para trazer sua mãe para ver ele? Só, eu não queria voltar para cá e ficar aqui. Mas as coisas nem sempre saem como planejado. Infelizmente, o tio da Eugênia faleceu. Sua mãe voltou para o Brasil e ela resolveu ficar nos Estados Unidos. Fiquei aqui resolvendo as coisas do meu tio, da casa e tal. Eugênia foi se adaptando ao país e fazendo novas amizades. Uma delas muito especial. Conheci essa senhora, Maria Grove, que ela já faleceu no ano passado. E ela estava abrindo uma escola de massagem. E nesse momento, eu falei, massagem, né? Nunca imaginei que eu ia trabalhar nisso, mas acabei aceitando a oferta dela, que me deu o curso de graça. Com a massagem, Eugênia aprendeu a administrar a dor nas costas causadas pela hérnia e resolveu retribuir em forma de caridade. Eu comecei a fazer trabalhos voluntários junto com a escola. Os trabalhos voluntários da escola de massagem inspiraram Eugênia a retomar a vida de voluntária que tinha na sua juventude. A partir daí, ela se encontrou nos Estados Unidos e começou diversos serviços voluntários. Então começou pela AIDS, California AIDS Ride. Eu fiz a caminhada, a pedalada da AIDS 3 vezes, de São Francisco a Los Angeles, um ano atrás do outro. Eugênia começou a se envolver com diversas causas, entre elas a Youth Adventure. O Youth Adventure, que é as crianças que são levadas na montanha para aprender a andar de bicicleta. E são crianças menos privilegiadas. Entendi. E essas crianças chegam, a gente leva eles para caminhar, ensina sobre o meio ambiente, dá uma aulinha dos animais locais, plantações e tudo, plantas, etc. A boa vontade da Eugênia cruzou as fronteiras norte-americanas. Mesmo ainda morando nos Estados Unidos, ela deu início a um projeto no Brasil, em São João da Boa Vista, a sua cidade natal, para ajudar crianças necessitadas. O sítio Ipetagi traz crianças abandonadas e abusadas, maltratadas, né, para o sítio, onde eles aprendem sobre o meio ambiente, aprendem sobre as plantas, plantam, aprendem composto, horta orgânica. Outro serviço voluntário que Eugênia possui começou de uma forma inesperada. Um dia, uma amiga perguntou se ela podia cuidar de uma cachorrinha resgatada da rua, até que alguém a adotasse.
Quando a Tagi veio, realmente eu não deixei ela ir embora mais, porque ela foi, Tagi, ela foi uma luz para mim, sabe? E eu comecei a perceber as habilidades dela, porque ela veio com uma perna quebrada, uma pata quebrada, e era muito amigável com as pessoas. Então, se ela fez isso para mim, eu tinha certeza que ela ia fazer isso para as pessoas. É a pet terapia, que conta com o uso de animais de estimação, especialmente cães, treinados para auxiliar pessoas numa variedade de problemas de saúde. O cachorro ele tem que passar por vários testes, tá? Então tem várias companhias que registram o cachorro como Therapy Dog. Essa em particular chama TDI, que é Therapy Dog Incorporated, que me dá o certificado de poder visitar home care, hospitais, e outros lugares. Eu tenho que passar nos testes com eles. Tagi foi treinada e preparada para ajudar pessoas. Ela não poderia ter uma dona melhor. Comecei a treiná-la, levei ela para a escola, levei ela para fazer testes, até fazê-la se tornar um therapy dog. Na época eu já era caretaker, né? Assistente de enfermeiro. E eu comecei a cuidar de pacientes. Certo. Essa senhora com quem eu trabalhei, e que por sinal não saía de casa, não tinha problemas grandes, né? E eu comecei a levá-la. E eu comecei a perceber como ela foi reagindo com a Tagi. I was very, very ill, and Eugenia took care of me. And when she got into the picture, everything got better. Oh, really? Yes. And I got to thank you, right? And now I'm back to normal and live by myself and take care of myself. Don't need any help anymore. Para ajudar pessoas como a Krista, Eugênia e Tagi fazem parte da ONG Unleash Love. A fundação ajuda a pessoa a ter um cachorrinho, damos apoio financeiro para a pessoa se transformar aquele cachorro em therapy dog também. E eu levo ela em todo lugar, todo lugar. Visito hospitais, nursing home, né? E o outro projeto junto com ela também são os cachorros que eu também tiro da rua e treino, que eu já tenho 3 no Brasil, que é o outro projeto que nós temos no Brasil. Fazendo um balanço, assim, você acha que você conseguiu atingir o seu sonho? Sim, porque desde criança o meu sonho sempre a minha paixão sempre foi caridade, sempre foi fazer serviço voluntário, mas viver disso e não ter que trabalhar e fazer no horário de folga. Sim, eu realizei o meu sonho, eu estou vivendo o meu sonho. E no próximo bloco, o Planeta Brasil vai até Newark para encontrar a Liga da Justiça da Dirma. Não sai daí. Eu não estou diante de um imigrante, eu estou diante de um herói. Estamos em Newark, aqui mora a Dirma, uma escritora brasileira. Eu vim para os Estados Unidos em 96. Eu vim para ficar 30 dias, fiquei 3 anos. Porque com 20 dias que eu estava aqui, eu tive um acidente. E tive de ficar tive problema na coluna, deslocamento em 3 vértebras. E tive de ficar fazendo tratamento. E com isso o tempo foi passando. Durante este período, ela resolveu escrever um livro sobre a culinária latino-americana.
eu pesquisei 307 receitas, consegui pôr nesse livro. E todos os países latino-americanos. Uau! É. Então era um... Não, esse livro seria bem interessante porque... Por que seria? Não, seria porque ele não foi editado. Por quê? Não, porque naquela época que eu ainda estava começando, engatinhando na internet, eu não tinha aquilo de guardar o livro, não tinha nenhum arquivo. E eu mandei para a República Dominicana para uma pessoa que ia fazer a revisão do livro. E de lá extraviaram meu livro. Mas o trabalho deu um fruto inesperado. Pesquisando sobre a culinária latino-americana, Dirma conheceu muitas histórias de imigrantes. E essas histórias lhe deram uma ideia. Quando eu estava lá no Brasil, eu pensei assim, poxa, eu deveria ter escrito sobre aquelas histórias que eu ouvia. E foi assim que surgiu o livro Heróis Sem Rosto, que reúne histórias de vida de imigrantes latinos. Aí eu vim com esse projeto e comecei a fazer contato com as pessoas, só que as pessoas ficavam com medo de participar do livro. Por quê? Por causa da ilegalidade, que estava, a maioria é ilegal, 95% ilegal. Mas o que eles temiam? Eles tinham medo que a imigração viesse em cima deles. Eu falei assim, mas o nome será fictício? Eu falei assim, não, mas não importa que seja fictício. Outros achavam que eu fazia parte da imigração e não confiavam no meu projeto. O Márcio Moretti foi o primeiro a me dar crédito. A princípio eu relutei um pouco, né? Porque a gente como imigrante aqui fica apreensivo, não sabe de quem se trata, não conhecia, mas com o tempo a gente foi se falando, conversando e eu fui adquirindo mais confiança com ela, a gente se conheceu e resolvi contar a minha história. E qual é essa história que está dentro do livro da Dirma? Essa história é a história de quando eu cheguei aqui, né? Começou tudo com os trabalhos que eu comecei a procurar, as dificuldades que eu tive no início, pela falta do inglês, pela falta do idioma, né? Dificuldades de locomoção, de tudo, né? De conhecimento aqui, né? Porque a gente chega aqui meio que cego, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que está nos esperando. Essa foi exatamente a reação de um personagem da obra de Dirma, o Rogério. Eu tinha uma escola de artes marciais no Brasil, eu sou mestre taekwondo. E um ex-aluno veio para os Estados Unidos, e depois ele esteve lá passeando e me convidou para vir para cá. O aluno do Rogério dizia que uma escola de artes marciais dos Estados Unidos queria contratá-lo como professor. E aí, quando eu cheguei aqui, a história mudou completamente. Por quê, cara? Quando eu cheguei aqui, para começar, eu fiquei 5 horas no aeroporto esperando por ele. Ele me colocou num quarto em cima de uma garagem, que não tinha isolamento nenhum, estava muito frio à noite, estava muito frio. As coisas só pioraram a partir daí. Através de outros brasileiros, Rogério descobriu que o tal americano, dono da escola de taekwondo, nem sabia da existência dele. Era tudo conversa do aluno, que enquanto isso cobrava aluguel da moradia e do carro que o professor usava. Sem saber inglês, com a esposa assustada, querendo voltar para o Brasil, Rogério teve que tomar uma decisão. Por anunciar para todos, dizer tudo, para todo mundo, falou, está indo nos Estados Unidos, está indo dar aula nos Estados Unidos. Aí você depois voltar e foi tudo uma ilusão, eu não acho que eu não suportaria. Aí eu falei, não, eu fico por aqui. E fiquei, agora tem 18 anos. Isso tem 18 anos? 18 anos. E você ficou como professor ou mudou a sua vida? Não, mudei minha vida completamente. Eu fui trabalhar com um brasileiro na pintura, começando a pintar, aí eu tomei outro rumo. Rogério nunca mais falou com o brasileiro que enganou. Seu depoimento no livro da Dirma é uma forma de alerta para evitar que outros caiam na mesma armadilha. A Alessandra é outra brasileira que levou a sua história para o livro. Por que você topou participar desse livro? Contar a minha história, eu acho que estaria ajudando outras pessoas a verem que vir para a América tem os dois lados. Tem o lado da dificuldade e também pode dar certo. Muitas pessoas que a gente conhece vêm, chegam aqui e vê que não é isso, né? E eu cheguei aqui e consegui me legalizar tão rapidamente e outras pessoas sonham tanto com isso que eu me senti privilegiada e achei que realmente deveria contar para as pessoas que pode acontecer. Teve um momento que eu senti, eu falei assim, eu não estou diante de um imigrante, eu estou diante de um herói. Devido às histórias que eu contava, né? Não era simplesmente um mero imigrante, era um herói para mim. São 7 etnias que tem aí.
Olha só. nesse livro. Você sentiu muita diferença em cada um? Na essência, não. Porque no final eu acho que todo mundo é a mesma coisa. O sonho, né, a busca, a garra, a determinação, são todos iguais. São 19 histórias que você tem, 19 heróis que você escolheu. E a última história, que é do último herói que tem aqui, eu vou ler o último capítulo aqui, tá? O último parágrafo do último capítulo. Que é: obstáculos existem para serem superados, e escrever Heróis Sem Rosto, a saga dos imigrantes em busca do sonho americano. Ou seja, esse último herói aqui é você, né, Dirma? Sim, Não é? Eu deixei por último para ser surpresa, porque se eu colocasse na frente, logo já ia identificar, né, a autora. Mas aí no final a pessoa vê quem escreveu fui eu mesma. E quem é essa pessoa que escreveu esse livro? Como Essa a gente pessoa pode resumir a sua história? Eu sou uma pessoa determinada, guerreira mesmo. Minha vida é cheia de superação. Então eu me sinto assim uma pessoa batalhadora, né? E que procura também assim ajudar o próximo, se igual à comunidade. Qual foi a sua intenção ao escrever esse livro? A minha intenção foi exatamente para um alerta. Porque muitas pessoas imaginam que chegando aqui nos Estados Unidos vai encontrar dólares pelas árvores, né? Que você fica rico de um dia para o outro. Então, eu escrevi, eu falei assim, agora a dedução fica por cada um, né? Tirar suas conclusões. A minha intenção foi essa. Não persuadir a pessoa que não venha ou que fique. Heróis Sem Rosto foi um sucesso e muita gente que não acreditava no projeto ou tinha medo de aparecer começaram a procurá-la para dar depoimentos e ter a chance de fazer parte de um trabalho futuro. Dirma está escrevendo outro livro, também sobre heróis da vida real, sobreviventes do câncer. Segundo ela, este será um livro de autoajuda. Você não acha que você é uma heroína para esse pessoal todo aqui, para os outros 18 que estão nesse livro, para as outras pessoas que vão ler o seu livro sobre câncer, para as pessoas que vão dar a sua história? Se ver por esse ponto de vista seu, pode até ser, né? Eu acho que você é assim. Eu faço parte da turma. Você é da não turma. É? Poxa, eu nem tinha pensado nisso, sabia? Começa a pensar, tá bom? Tá bom. E no próximo bloco, vamos conhecer a Fundação Icla da Silva. Sem essa pessoa da comunidade, se torna impossível desse paciente sobreviver à leucemia. A esperança de cada paciente está dentro de nós. Planeta Brasil está na Flórida para reencontrar um brasileiro que já participou do nosso programa, o Airan. Em 2004, na primeira temporada do Planeta Brasil, Airan e seu pai Alci nos apresentaram uma fundação que criaram em Nova York, a Icla da Silva. Numa sala cedida por um hospital, funciona um escritório onde trabalham o seu Alci, o pai de Icla, e o Airan, o irmão dela. A missão deles, continuar realizando o sonho desta menina de alegria contagiante e um grande coração. Em 89, nós recebemos a notícia que a Icla foi acometida com leucemia. Foi difícil para a gente acreditar e tivemos que fazer várias consultas no Brasil, indo mesmo a São Paulo, quando tomamos conhecimento que ela tinha realmente leucemia e havia uma chance de cura através de um transplante, que era uma nova tecnologia que estava desenvolvendo no mundo e que nos Estados Unidos existia um banco de medula óssea, uma vez que os irmãos não foram compatíveis. A família veio de Alagoas para os Estados Unidos com muita esperança na bagagem. Icla tinha 11 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Ela faleceu na época em que eram realizados testes com 2 prováveis doadores da medula óssea que poderia salvá-la. Na verdade, digamos, foram 2 anos de luta. Nós viemos para cá com a intenção de passar no máximo 6 meses ou 1 ano, uma vez que contávamos, né, com a esperança de ter um doador no Programa Nacional de Medula Óssea. Isso não foi possível, tivemos que ir às ruas, né, convidar as pessoas para se registrar. E isso gerou, digamos, doadores no Programa Nacional de Medula Óssea
de origem brasileira, com isso nós estaríamos no futuro ajudando outras pessoas. Em 1989, o Programa Nacional de Doação de Medula dos Estados Unidos tinha 2 anos de vida e contava com 89 mil cadastrados. Um número razoável, mas com um problema sério. 90% dos doadores eram americanos caucasianos e o transplante de medula só é possível entre pessoas com a mesma etnia. Era fundamental encontrar doadores diferenciados. Icla, quando estava sendo tratada, ela sempre falava que o sonho dela, depois de ela ser curada, seria começar uma fundação para ajudar todas aquelas crianças que ela conhecia no hospital, sofrendo, na espera de um doador compatível. Então, mesmo durante o tratamento dela, ela já falava em começar uma fundação para dar apoio a essas crianças e famílias. Em 1992, seu Alci e a Irã resolveram criar a fundação para salvar a vida de outras pessoas, principalmente dos imigrantes brasileiros. Nós educamos a comunidade, tanto os pastores, os padres, os líderes comunitários, e nós se deslocamos até o local, a igreja, o clube, a universidade, e educamos e pedimos às pessoas para se registrarem no programa de medula óssea. De 2004 para cá, o que mudou? Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Hoje nós estamos num escritório de 3.000 pés quadrados em Long Island City, em Nova York. E foi uma mudança que foi necessária porque sozinho, na época, era só eu e meu pai. E sozinho eu não poderia fazer mais isso. E eu precisava de uma estrutura de pessoas para me dar apoio. Hoje somos 29 funcionários da Fundação, espalhados por vários estados nos Estados Unidos. Também, naquela época, registrávamos 12 mil doadores. Hoje, nossa meta e nosso número que estamos registrando são 40 mil doadores registrados por ano. Na época, estamos ajudando cerca de 15 a 20 pacientes por ano. Hoje, nós estamos ajudando cerca de 150 pacientes por ano e esse número continua crescendo no momento que estamos expandindo para outros estados e mais famílias estão conhecendo o nosso trabalho e pedindo ajuda. A fundação se ampliou e a medicina do transplante de medula fez enorme progresso. A grande diferença na área da medicina é que a chance de sobrevivência desses pacientes que estão recebendo o transplante de medula óssea hoje está muito maior do que estava em 2004. Hoje, cerca de 75% a 80% dos pacientes que encontram um doador de medula óssea têm um grande resultado e sobrevivem à leucemia. Hoje, doar medula óssea, doa sangue por um braço. Esse sangue passa por uma máquina, essa máquina separa as células da medula óssea e a outra parte do sangue volta no outro braço. Não precisa de anestesia geral e é um processo muito mais simples do que o que era na época quando foi feita a entrevista, que a pessoa precisava receber anestesia geral e doar sangue de dentro do osso da bacia ilíaca. Então, é tão simples e apenas mais o medo ainda continua e por isso que, com o apoio da mídia é importante que essas pessoas venham procurar o que é doar medula óssea, em vez de se afastar devido ao medo. O web designer Edu foi um doador de medula e se tornou o herói de uma garotinha de 7 anos de idade. O Carlos, da Fundação Icla da Silva, ele apareceu na minha igreja, ele explicou o trabalho da Fundação, um trabalho muito bonito, mostrou o que eles faziam, explicou qual era o processo de fazer a doação da medula óssea e no final ele estava registrando as pessoas, quem quisesse, para entrar no registro da medula óssea e na hora eu registrei, né? Mas por que na hora? O que te chamou a atenção nisso? Eu acho que assim, só o fato de você ter uma pessoa doente, ela vai morrer e não existe nenhum medicamento que pode salvar ela. E só o fato de ter a possibilidade de esse medicamento estar dentro de mim e só de eu existir essa pessoa vai viver, eu achei muito... Não tem motivo maior que isso? Não tem, realmente não tem. Eduardo preencheu o formulário e fez a coleta de DNA, um exame simples que era feito através de uma gotinha de sangue e hoje necessita apenas que se passe um cotonete pela parte interna da bochecha. Não há prazo definido para se tornar um doador. O candidato pode ser chamado em 1 mês, em 10 anos ou nunca ter a chance de ser um doador. No caso do Eduardo, a oportunidade apareceu em apenas 3 meses. Aí começou, meus pais, assim, quando eu falei para eles que é isso que eu queria fazer mesmo, eles me apoiaram. Teve muitas pessoas que, assim, queriam mudar a minha ideia, eles achavam que era perigoso. Achavam que era perigoso por quê? Por falta de informação? Falta de informação.
Porque eu falava que ia fazer isso, as pessoas falavam assim, nossa, e se você ficar paralisado? Então, assim, eu falei assim, não, isso não existe. Carlos Wesley é representante da fundação na Flórida e alerta sobre o problema da falta de informação sobre o assunto. O importante é que as pessoas saibam que medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal, né? Não tem nada a ver com osso, são células de sangue. Então, é por isso que é importante que a gente tenha esse apoio da mídia para informar para as pessoas e que a gente tenha cada vez mais brasileiros, especialmente, registrados e podendo salvar vidas. Eduardo recebeu todo o cuidado e informação necessários para o procedimento. No dia da doação, eu cheguei no hospital de manhã, eu lembro na época estava passando a Copa do Mundo. Foi feito o procedimento de manhã, eu acordei à tarde, assisti o jogo do Brasil e fui para casa. Simples assim? Simples. Passado um ano do transplante, Eduardo recebeu a notícia de que a garotinha que recebeu sua medula estava bem e a fundação propôs um encontro entre eles. Foi assim um momento assim, acho que uma das coisas mais emocionantes assim que já aconteceu comigo. Assim, quando eu vi ela tinha 7 anos quando eu conheci ela, foi assim, não tem nem palavras para descrever. Me satisfaz bastante em ver, às vezes, quando um paciente chega no nosso escritório precisando de uma ajuda, debilitado, e primeiro é a esperança que nós damos para essas famílias. Dizer, nós estamos aqui, nós passamos por essa história, nós sabemos pelo que você está passando. Saiba que você está agora se juntando a uma grande família, que é a minha família, a família de todos os pacientes que estão na busca de doador, e juntos nós vamos continuar essa batalha. Vocês não estão só. É importante citar que, por exemplo, João, se você se registrou como doador de medula óssea e se você sair compatível com o paciente, você é um dentro de 15 milhões de pessoas que fazem parte desse registro que pode salvar essa pessoa. Você é o único, não existe outra pessoa em Nova York, na Califórnia. Se você é compatível geneticamente com o paciente, você é o único. Então, para as pessoas na comunidade, seja essa pessoa especial, seja essa pessoa que vai salvar a vida desse paciente. Você pode ser um herói, né? Você pode ser um herói. Quem quiser fazer parte desta missão de salvar vidas, procure uma das campanhas ou a página da Fundação, www.igla.org. Você receberá o cotonete para fazer o exame em casa e enviar sua amostra pelo correio. Nos ajudem, façam contato com a Fundação. Vocês vão ter informações do nosso site, do nosso telefone. Vocês podem salvar uma vida. Amigos, estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade. Não existe uma dor maior que perder um filho. Esse é o nosso desafio de levar a esperança de vida a essas mães. E estar aqui é um desafio muito grande, em especial por essas mães que olham em nossos olhos e dizem: Deus colocou vocês em nossa vida para ajudar a salvar nosso filho. Nos ajudem. Obrigado, João. Neta Brasil fica por aqui com a saga dos nossos heróis e esperamos que eles sirvam de inspiração para vocês. Na próxima semana, mais um programa inédito. Tchau!